Será que são mitos as narrativas bíblicas? Por Norman Geisler. É menos provável que a progressão literária fosse dessa mitologia para a elegância sem adornos de Gênesis. A suposição comum de que o registro hebreu é simplesmente uma versão purificada e simplificada da lenda babilônica é falsa. No Oriente Médio Antigo, a regra é que relatos ou tradições simples dão lugar por acréscimo e adorno a lendas elaboradas, mas não o inverso. Assim, a evidência apoia a posição de que Gênesis não é mito transformado em história. Antes, os relatos extra-bíblicos eram história transformada em mitos. As descobertas recentes de relatos da criação em Ebla acrescentam evidências disso. Essa biblioteca de 16.000 placas de argila antecede o relato babilônico em 600 anos. A placa relativa à criação é extremamente parecida com Gênesis, falando sobre um ser que criou o céu, lua, estrelas e terra. O povo de Ebla acreditava na criação a partir do nada. A Bíblia contém a versão antiga e menos adornada da história e transmite os fatos sem a corrupção das narrativas mitológicas. O dilúvio de Noé. Assim como os relatos da criação, a narrativa do dilúvio em Gênesis é mais realista e menos mitológica que outras versões antigas, indicando sua autenticidade. As semelhanças superficiais indicam uma base histórica de eventos que inspiraram todas, em vez de indicar plágio por parte de Moisés. Os nomes mudam. Noé é chamado Zuzudra pelos sumérios e Utnapishtim pelos babilônios. A história básica, não. Deus ou deuses mandam ou mandaram um homem construir um barco de dimensões específicas porque ele ou eles vai ou vão inundar o mundo. O homem faz isso, escapa da tempestade e oferece sacrifício ao sair do barco, ou as divindades respondem ou responderam com remorso pela destruição da vida, e fazem uma aliança com o homem. Esses eventos fundamentais indicam uma base histórica. Relatos semelhantes aos do dilúvio são encontrados no mundo inteiro. O dilúvio é contado pelos gregos, hindus, chineses, mexicanos, algonquinos e havaianos. Uma lista de reis sumérios trata o dilúvio como ponto de referência histórica. Depois de nomear 8 reis que tiveram vidas extraordinariamente longas, dezenas de milhares de anos, esta frase interrompe a lista. Então o dilúvio arrasou a terra. Quando o reinado foi dado novamente, do céu, o reinado foi o primeiro em Quiche. Há boas razões para crer que Gênesis apresenta a história original. As outras versões contêm elaborações que indicam corrupção. Somente em Gênesis o ano do dilúvio é dado, bem como as datas para a cronologia relativa à vida de Noé. Na verdade, Gênesis é escrito como um jornal ou diário de bordo dos eventos. O barco do relato babilônico, de formato cúbico, não poderia salvar ninguém. As águas turbulentas o virariam para todos os lados constantemente. Mas a arca bíblica é retangular, longa, larga e baixa, para que navegasse bem nos mares agitados. O tempo de duração da chuva nos relatos pagãos, 7 dias, não é tempo suficiente para a devastação que descreve. As águas teriam de subir pelo menos acima da maioria das montanhas, a uma altura de 5.600 metros, e é mais razoável supor uma chuva mais longa para que isso aconteça. A ideia babilônica de que toda a água do dilúvio sumiu em um dia também é absurda. Outra diferença impressionante entre Gênesis e outras versões é que nesses relatos o herói recebe imortalidade e louvor. A Bíblia descreve o pecado de Noé. Apenas a versão que procura dizer a verdade incluiria essa admissão realista. Algumas pessoas já sugeriram que esse dilúvio foi grave, mas localizado. Mas há evidências geológicas que apoiam um dilúvio global. Esqueletos parciais de animais recentes são encontrados em fendas profundas em várias partes do mundo e o dilúvio parece ser a melhor explicação para elas. Isso explicaria como essas fendas ocorrem até em montes de altura considerável e se estendem de 40 a 90 metros. Já que nenhum esqueleto está inteiro, é possível concluir que nenhum desses animais, mamutes, ursos, lobos, bois, hienas, rinocerontes, bisões, veados e mamíferos menores, caíram nessas fendas vivos, nem foram levados por rios.
Mas por causa desses ossos diferentes terem sido juntamente cimentados em calcita, eles devem ter sido depositados sob água. Essas fendas foram descobertas em vários lugares no mundo. É exatamente esse tipo de evidência que se esperaria que fosse provocado por um episódio dessa espécie, breve e mais violento, no curto período de 1 ano. A Torre de Babel. Existem evidências consideráveis agora de que o mundo realmente teve uma única língua no passado. A literatura suméria faz alusão a isso várias vezes. Linguistas também consideram essa teoria favorável à categorização das línguas. Mas o que dizer da torre e da confusão das línguas na Terra de Babel? Gênesis 11. A arqueologia revelou que Unamu, rei de Ud aproximadamente 2044 a 2007 a.C., supostamente recebeu ordens de construir um grande zigurate, templo turriforme, como um ato de adoração ao deus lunar Nanate. Uma estela, monumento em forma de placa, de aproximadamente 1,5 metros de largura e 3 metros de altura revela as atividades de Unamu. Um painel o representa saindo com uma cesta de argamassa para começar a construção da grande torre, demonstrando assim sua fidelidade aos deuses, tomando seu lugar como simples operário. Outra tabuinha de argila afirma que a construção da torre ofendeu os deuses, que então derrubaram o que os homens construíram, espalharam-nos e tornaram sua fala incompreensível. Isso é surpreendentemente semelhante ao registro da Bíblia. Teólogos conservadores acreditam que Moisés escreveu esses primeiros capítulos de Gênesis. Mas como poderia, já que esses eventos ocorreram muito antes do seu nascimento? Há duas possibilidades. Primeiro, Deus poderia ter revelado os registros para Moisés de forma sobrenatural. Assim como Deus pode revelar o futuro pela revelação profética, também pode revelar o passado por revelação retrospectiva. A segunda possibilidade é mais provável: Moisés reuniu e editou registros anteriores desses eventos. Isso não é contrário à prática bíblica. Lucas fez o mesmo no seu Evangelho, Lucas capítulo 1 versículo do 1 ao 4. P.J. Vizema argumentou convincentemente que a história de Gênesis foi escrita originalmente em tabuinhas de argila e passadas de geração em geração, e que cada líder de clã era responsável por mantê-las editadas e atualizadas. O indício principal que Vizema encontrou para isso na Bíblia é a repetição frequente de palavras e frases, principalmente a frase "são estas as gerações de", ou similares, Gênesis 2:4, 6:9, 10:1, 11:10. Muitas tabuinhas antigas eram guardadas em ordem, sendo as primeiras palavras de uma nova tabuinha a repetição das últimas palavras da tábua anterior. Uma comparação de Gênesis com outras obras literárias antigas indica que o livro não foi compilado depois da época de Moisés. É bem possível que Gênesis seja uma história de família registrada pelos patriarcas e editada nessa forma final por Moisés. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e seu comentário. Clique no sininho para ser avisado sobre novos vídeos e compartilhe.